Você sabe que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e ele é repleto de princípios bíblicos. Princípios, na verdade, que norteia toda a história bíblica, está registrada no livro do Gênesis. Por trás dos versículos do livro de Gênesis, você vai encontrar princípios, chaves poderosas, que nortearão a tua vida em todas as áreas, podem fazer você ter sucesso e ser um vitorioso em todas as áreas da sua vida. Gênesis é um livro muito rico. O Gênesis, ele fala sobre a criação, sobre o início de todas as coisas. Ele joga por terra a teoria da evolução, e a gente consegue entender o que e como todas as coisas foram criadas. O livro do Gênesis é escrito por Moisés, o maior profeta que houve. Moisés é respeitado até os dias atuais. Em todo Israel, todo o povo judeu reconhece Moisés como profeta. Moisés, o camarada que libertou o povo do Egito, depois de haver estado 430 anos. Moisés é usado por Deus para libertar aquela nação. E depois que Moisés liberta a nação, o povo no deserto, na trajetória entre Egito e Canaã, porque Moisés arranca o povo do Egito, e o intuito dele era conduzir o povo até a terra prometida, a terra de Canaã. Nesse processo, nesse trajeto, por várias vezes acontece na vida do povo um tempo de refidim. Refidim é um lugar de descanso, onde o povo para no deserto, em alguns lugares do deserto, e ali eles preparam acampamento e fica ali, porque todas as vezes que a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem dava sinal que estava saindo do lugar, o povo seguia, o povo estava seguindo a nuvem. Então Moisés seguia a nuvem, o povo seguia Moisés. Por várias vezes que o povo fica acampado em algumas regiões, a Bíblia diz que Moisés ele sobe para falar com Deus em algumas montanhas. Eu estive em Israel com a pastora Flávia, eu pude subir no lugar onde Moisés subiu, e ali ele recebe a presença de Deus. Eu caminhei 5 horas de subida a pé, e eu fui lá no topo onde Moisés ali se encontrava com Deus. E por 2 vezes Moisés ele passa um período de 40 dias diante da face do Senhor. O próprio Deus faz questão de dizer que com várias outras pessoas ele falava através de enigmas, parábolas, ou usava alguém para falar, mas com Moisés, o seu servo, seu amigo, ele falava face a face. Moisés, por 2 grandes momentos na sua vida, 40 e 40 dias, ele passa com Deus no monte Sinai. E a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Diz a Bíblia que o Sinai, o Megido, o Horebe, eles fumegavam quando Deus descia para falar com Moisés. Sobrenatural estava diante de Moisés. Moisés fisicamente diante do metafísico, diante do Pai dos Espíritos, diante do Criador de todas as coisas. E a Bíblia nos faz entender que foi num tempo como esse que Moisés recebe a revelação dada por Deus sobre a criação de todas as coisas. Então Moisés, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. Moisés escreve também o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, e ele vai contar a história, porque Deus conta para ele. Parece que eu vejo Deus em uma determinada situação desses 40 dias que Moisés passa com ele, Deus dizendo para Moisés assim: hoje eu quero contar para você o que nunca contei para ninguém, e a terra só vai descobrir porque você vai contar. Se assente, Moisés. Moisés se assenta, e parece que eu vejo Deus se assentando em uma pedra com Moisés e contando: escreve, eu vou te contar como eu criei todas as coisas. E Moisés ele deixa registrar, e aqui está, o livro do Gênesis fala da criação de todas as coisas. O livro do Gênesis é um livro de uma historicidade muito profunda. O livro do Gênesis é rico em princípios, bases bíblicas que norteia toda a humanidade. O livro do Gênesis traz o segredo sobre o sucesso. O livro do Gênesis, você vai entender que Deus aqui, ele deixa a base. Ele não só cria através do haja verbalizado pelos seus lábios, mas ele sustenta tudo por sua palavra. O livro do Gênesis é riquíssimo. E depois da criação, Moisés ele continua escrevendo o Gênesis. E ele escreve sobre Abraão, ele escreve sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele escreve sobre os filhos de Jacó. Ele escreve também sobre o que eu vou estar pregando aqui, a história de Judá
e Tamar. Se você não sabe, quando nós paramos para meditar sobre a história de Judá e Tamar, Judá, ele é um dos irmãos de José. Na verdade, Judá, ele é o quarto filho da relação entre Jacó e Leia. Ele é o quarto filho. Você sabe que Jacó teve 12 patriarcas. Desses 12, Judá é o quarto filho. Judá está contextualizado entre aqueles irmãos que jogaram José numa cisterna e os irmãos queriam matar, e Judá com Simeão vai dizer: não mata não, vamos vender ele que é melhor. Então Judá, ele dá uma aliviada na história, no contexto histórico da vida de José. E quando eles vendem José para os amalequitas, midianitas que estavam indo para o Egito, a Bíblia diz que, a Bíblia nos faz entender que aqui houve uma abertura entre um parênteses e entra a história de Judá. Então, enquanto José foi vendido, que estava sendo conduzido, presta atenção, até o Egito, a Bíblia resolve contar um pouco sobre a história de Judá, o quarto filho da relação de Jacó com Leia. E a Bíblia diz, começa assim: naquela época, o capítulo 38, versículo 1 começa contando assim: e naquela época, que época? A mesma época em que José estava sendo conduzido até o Egito, porque havia sido vendido. Presta atenção, nós vamos entender que enquanto um estava sendo conduzido para um processo, o outro estava fugindo de um processo. São os dois tipos de pessoas que a gente encontra na Bíblia, a gente encontra na igreja, melhor dizendo. Uns que estão passando uma prova, uma luta, porque foram imergidos a cumprir um projeto, e aí então acontece um processo, porque não existe projeto. O projeto não vai se cumprir, não vai acontecer sem processo. Então, enquanto nós encontramos no capítulo 37, José, que está sendo conduzido por um processo para chegar até onde Deus queria, encontramos no capítulo 38, a Bíblia abre um parênteses, para falar de Judá, que resolve fugir de alguma coisa. Eu já vou falar sobre isso. No capítulo 39, a Bíblia vai dar continuidade à história de José. Então a Bíblia vem contando de José no 37, no 38 resolve falar sobre o quarto irmão, o quarto filho de Jacó com Leia, e no capítulo 39 ela dá continuidade à história de José. Quem está aí, diga amém. Nós vamos entender que a Bíblia vai dizer assim: naquela época, Judá deixa seus irmãos. Judá deixa quem? Os seus irmãos, e passou a viver em outra região. Ele vai viver no meio de um povo que não tinha nada a ver com a história dos hebreus com Deus. Então, enquanto José está sendo conduzido para um propósito, segundo a vontade de Deus, tem alguém aqui fugindo de um propósito. Então ele deixa naquela mesma época, é o que acontece aqui dentro. Tem muita gente que está aqui buscando de Deus, querendo entender de Deus, para cumprir sua missão. Tem gente que está aqui que amanhã não tem nada mais a ver com isso aqui. Quando sair daquela porta para fora, não tem compromisso com nada a ver, com nada que existe aqui. Existem dois tipos de pessoas que, na igreja, eu quero trazer para os nossos dias. Enquanto muita gente está sendo amassado por um processo, está sendo amassado, está pagando um preço no processo, porque é um grande projeto de Deus, tem alguém que também é um grande projeto de Deus, mas está fugindo do que Deus quer. Enquanto José estava sendo conduzido para o ápice do acontecimento, a Bíblia diz que Judá resolve sair do meio dos irmãos. Ou seja, enquanto alguém está sendo conduzido para ser bênção por uma nação, para uma nação, enquanto José está sendo conduzido para ser bênção pelos seus irmãos, tudo que Judá quer agora é sair do meio dos seus, é se isolar, é se esconder dos seus. Eu espero que você seja um crente José e não um crente Judá, um crente que está pagando preço porque está num processo, porque Deus vai te usar muito, está num processo porque Deus tem coisa extraordinária na tua vida. Eu preciso fazer que você entenda que você está passando algo porque resolveu obedecer. E por obedecer te vendem, te magoam, te entristecem, querem você numa cova. Eu já vivi tudo isso na minha vida. Mas fique tranquilo, porque tudo faz parte de um processo. É melhor você pagar preço por estar na vontade de Deus, às vezes até sendo vendido, caluniado, fofocado, injuriado, do que você sentir o peso por fugir de Deus. Nós temos na Bíblia um exemplo muito extraordinário de um camarada chamado Jonas. Olha o preço que ele pagou por fugir da vontade de Deus.
E todos aqueles que são chamados por Deus para cumprir um propósito, não adianta querer viver como todo mundo, não adianta querer ser mais um, não adianta querer se assentar na última poltrona da igreja. Se Deus foi com a tua cara e resolveu reservar você para uma missão, não adianta fugir dele. O preço vai ser muito alto, o preço vai ser muito caro. Eu te aconselho, pagar preço pelo processo ou no processo para cumprir a vontade de Deus, do que sentir o peso pela desobediência fugindo daquilo que Deus quer. Judá, ele vai viver consequências drásticas. E eu vou te mostrar. Enquanto José pensava os irmãos de José, que agora ele estava longe, tudo que ele passou e para onde ele estava sendo conduzido, estava aproximando ele do maior projeto de Deus na sua vida. Quando quem foge e quem demora a entender como Judá, olha os prejuízos que Judá teve. Judá, diz a Bíblia, ele saiu do meio dos seus irmãos. E eu consegui registrar 3 grandes besteiras que Judá faz na vida. Eu posso entender que talvez ele saia do meio dos seus irmãos, do capítulo 37 ao capítulo 39, sai para a história de José, para continuar a história de José. No capítulo 38 a história de Judá, o 4º filho, o 4º irmão, o 4º descendente, o 4º patriarca, o 4º patriarca de Jacó. Eu consigo entender que talvez, depois de vender José, depois de colocar José de uma forma escorraçada de perto deles, eu posso acreditar que Judá ele fica com um peso de consciência tão grande que ele resolve sair do meio dos seus. Ele sente o peso pelo erro. Mas deixa eu te falar, não é porque você errou e agora você sente o peso pelo erro e a sua consciência acusa o tempo todo, que você tem que fugir, que você tem que esconder, que você tem que isolar. Por que tem que ser assim? Eu chamo isso de síndrome de Adão. Adão, quando peca em Gênesis, capítulo de número 3 ou 4, se não me falha a memória, depois você vê lá, Adão, a primeira atitude que ele teve foi se esconder. Em vez de buscar ajuda, em vez de dizer, Senhor, eu desobedeci o Senhor, estou aqui, tem misericórdia. Não, ele resolve fugir, esconder. Por que quando erra, por que alguém erra, resolve se esconder? Existem 2, 3 tipos de pessoas que têm determinados comportamentos quando erra. Tem gente que erra e foge. Foge porque às vezes ainda tem temor. É tanta vergonha que resolve se esconder, resolve fugir. Tem gente que erra e não tem vergonha na cara e quer estar no meio como se nada estivesse acontecendo. E tem gente que erra, que não foge, que não quer estar no meio como se nada estivesse acontecendo, mas resolve rapidamente se prostrar, pedir ajuda, se humilhar, porque não quer estar longe da mesa, não quer deixar de tomar do cálice, não quer deixar de tomar da fonte. É o exemplo de Davi. Davi não faz como Adão, não faz como Judá. Davi ele erra, ele se lança. Diz, pequei contra o Senhor. Não sou digno mais de nada, mas tem misericórdia de mim. Não retire de mim teu espírito. Davi não diz, eu não posso perder essa coroa, eu não posso perder essa posição, eu não posso perder essa grandeza, eu não posso perder esse trono. Davi, ele vai se lançar com a cara no chão, ele vai jogar a coroa de lado, ele vai rasgar suas vestes reais, ele vai se vestir de veste de humilhação, vai jogar cinza na cabeça e vai dizer, peguei! Tem misericórdia de mim, ó Deus. Encontramos Judá com peso de consciência, que ele resolve sair do meio dos seus irmãos e resolve viver em uma terra que não era a terra que Deus havia planejado para ele. E ele faz 3 besteiras. Ele sai da comunhão. Todas as vezes que você errar e sair da comunhão, você se torna presa fácil do inimigo, e ao invés de ajudar, você vai fazer mais besteira. O primeiro erro de Judá é sair dentre os seus irmãos. Ele sai do meio dos seus e vai para uma terra como, aqui ninguém me conhece. Eu já tive pessoas aqui na DCMA que resolveram sair daqui, embora para outra igreja, e diziam assim, eu prefiro estar numa igreja que ninguém me conhece. Eu não quero que ninguém tenha nada a ver com a minha vida. São pessoas que rejeitam ajuda. São pessoas que são resistentes ao contexto familiar. A gente precisa um dos outros. Então a primeira besteira que Jacó faz é se distanciar dos irmãos. A segunda besteira que ele faz é ir para uma terra pagã, onde Deus não havia reservado aquilo para a vida dele. Então, com essa fuga, que conscientemente ele resolve buscar alívio, tem gente que foge porque quer alívio, faz mais besteira. Ele sai do meio da comunhão. Não saia do meio da comunhão quando você fizer besteira. Não saia do meio dos irmãos quando você errar. Fique, peça ajuda, busque ajuda, por amor à tua alma, porque
Todo ser que foi criado para viver comungando, todo ser que foi criado num contexto social para sentir calor humano de outras pessoas, se torna presa fácil quando se distancia. Quando você se distancia, você se enfraquece. Você está com vergonha, você quer fugir, mas na verdade isso resulta em fraqueza, anemia. Você deixa de se nutrir porque a comunhão é fortalecedora. A comunhão também faz com que os céus liberem perdão sobre a tua vida. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos. Você só poderá ser igreja se estiver inserido no meio dos demais. Não existe igreja unidade. Existe igreja no âmbito coletivo. É como não existe um corpo feito só de mão. O corpo é composto de muitos membros. Se você diz que é a igreja, quer ser mesmo a igreja, faça parte do corpo, na qual o cabeça é Ele. Talvez você é um dedinho, talvez você é uma mão, um braço, mas só é possível ser a igreja inserido no corpo. Então a comunhão, o estar inserido, nutre, fortalece, ampara, blinda. E quando essa mão cansar, essa aqui ajuda. Eu nunca vi ninguém varrendo com a mão só. Eu nunca vi ninguém puxando o rodo, dificilmente com a mão só. É a mão dependendo dos dedos, a mão dependendo dos braços, o braço dependendo do tronco. O dia que você entender isso, que você precisa estar inserido na igreja, que a igreja é o corpo e você faz parte como membro desse corpo, todo o contexto seu espiritual vai mudar e a sua vida terá um crescimento assustador. Judá, ele erra deixando seus irmãos, ele erra indo para um lugar de fuga que Deus não havia reservado para ele, e ele erra por se casar, se envolver com uma mulher que não tinha nada a ver com o plano de Deus na vida dele. E ele gera 3 filhos, Onã e Selá. A Bíblia diz que o tempo passa e Judá resolve agora casar o seu primeiro filho, porque se torna adulto, e Judá ele vai casar o seu filho. Olha, besteira sobre besteira. E ele escolhe uma mulher por nome de Tamar, e ele dá essa mulher para o seu filho. A Bíblia diz que entristece o coração de Deus, Deus mata Deus mata esse camarada. Então Judá agora tem mais uma dor. Não só a dor de estar longe dos irmãos, não só a dor de estar numa terra longínqua, longe da sua cultura, longe dos seus costumes, longe das suas ideologias, mas Judá agora também está com uma mulher que não tem nada a ver com a sua espiritualidade, com o seu Deus, com o seu povo, com a sua gente. Essa mulher concede um filho, 3 filhos, Onã e Selá. A Bíblia diz que ele cresce e Judá ruma uma mulher por nome de Tamar. E Tamar casa-se com o primeiro filho de Judá. Deus mata esse rapaz. Mais uma dor que Judá sente. Esse camarada. A Bíblia diz que quando morre, Judá, como um patriarca, pega Tamar e entrega para Onã. Ele diz: Onã, suscita e restitui o nome do seu irmão. Porque naquela época a cultura era assim: quando alguém morria, a mulher do irmão podia ser oferecida para outro, para que o nome daquele irmão mais velho prevalecesse. O que Onã faz? Onã aceita por obediência a ordem de Judá. Vem comigo aqui. E ele casa com Tamar, mas não querendo suscitar o nome do seu irmão, honrar o seu irmão que havia morrido. A Bíblia diz que no momento que ele tinha relação sexual com Tamar, ele fazia de tudo para não conceder filho a ela, porque se ela tivesse filho, a honra seria do seu irmão. Então a divisão já acontecia dentro de casa, erros em cima de erros. O que Deus faz? Deus mata o segundo filho de Judá. Deus mata Onã. Desobedecer, fugir, fazer do seu jeito. Quando você tem chamada de Deus, quando Deus te separou para algo, é prejuízos sobre prejuízo. Não adianta fazer campanha, não adianta querer buscar ajuda. Você precisa tomar jeito. Você entrou por um caminho que Deus não havia reservado para você.
Deus mata Onã. O que Judá faz? Pega Tamar e diz: Tamar, eu prometo para você que quando Selá é muito pequeno, ele crescer, se tornar adulto, você vai casar com ele. Vai viver no meio dos nossos parentes, esperando um período, porque Selá vai crescer e eu prometo para você que para honrar, eu vou te dar Selá como marido. E a Bíblia diz que Judá, ela vai viver no meio dos seus parentes, ela vai esperar o tempo passar. E a Bíblia diz que Selá cresce, e Judá faz mais uma besteira. Ele esquece, ele deixa de cumprir a promessa que havia feito a Tamar. Quantas pessoas são usadas por outras pessoas? É aquela velha história. Tem gente que coloca no seu barco gerador de tempestade, depois reclama. Tem gente que promove tempestade. Jonas, fugindo da vontade de Deus, promoveu tempestade para aquele capitão do navio. Tamar estava sendo usada por causa das más intenções de Judá. Judá, na vida de Tamar, se tornou um gerador de tempestade. Toda pessoa que tenta fugir da vontade de Deus, do padrão de Deus, e não aceita dar ouvido à voz de Deus, vai se tornar um gerador de tempestade na sua família, nos seus parentes, na empresa, no trabalho. Onde tiver, vai ter problema, porque você, fora da presença de Deus, você é um gerador de tempestades. Deus está falando aqui. Eu sinto a voz de Deus aqui. O tempo passa, Judá não cumpre a sua palavra. E diz a Bíblia que o tempo passa, ele não cumpre a sua palavra, e é erro em cima de erro, e ele se esquece. Mas Deus não esquece. Diga: Deus não esquece. Diga: nunca vai ficar tudo bem para um desobediente. Bíblia. E a Bíblia diz que o tempo passa, Judá resolve fazer uma viagem para tosquear algumas ovelhas, para visitar o seu rebanho. E Judá, de boa, está tudo bem agora, Deus esqueceu. Não acabou não. E a Bíblia diz que Judá, ele sai para fazer uma viagem para tosquear ovelhas, comprar um rebanho, fazer um negócio, cuidar do que era dele, alguma coisa assim. Tamar fica sabendo, os anos passam, e Tamar fica sabendo que Judá passaria ali. Tamar se veste como uma prostituta, se disfarça cobrindo o seu rosto, e vai para o caminho esperar Judá passar. Quando Judá passa, Judá olha para aquela mulher prostituta e resolve coabitar com ela, porque nessa época uma prostituta era conhecida na beira do caminho. Prostituta, ela tinha roupa de prostituta muito atraente, uma roupa como quem estivesse se oferecendo, e ela tinha na sua cabeça, na região da testa, um cordel. Um quê? Cordel de brilhantes. Era o que uma prostituta usava nessa época de Judá. E como se detectava uma prostituta para uma mulher honrada? Jesus falou sobre as dracmas perdidas. Quando Jesus fala sobre as dracmas perdidas, uma mulher havendo 10 dracmas e perdendo uma, não vasculhará toda a sua casa e vai procurar até achar. Por que uma mulher tinha que achar um dos diamantes das 10 pedras perdidas? Porque uma mulher era nobre, ela mostrava que era virgem, limpa, donzela, pelo cordel que usava, que era diferente da prostituta. A prostituta usava cordéis faltando algumas pedras de brilhante. Todo homem que olhava para ela dizia: é uma prostituta, está faltando pedras. E quanto menos pedras, mais prostituta era. Se faltava uma pedra, ela detectava, ela estava determinando. Fator determinante é que ela estava mostrando que havia perdido a sua virgindade. Se faltasse 2, 3 pedras, ela estava mostrando que havia mais erro. Se faltasse 4 pedras, ela estava mostrando que ela estava no mais alto escalão da prostituição. E quando Judá olha para Tamar, ele consegue detectar que era uma prostituta. Jesus falou que uma mulher, quando perde uma das dracmas, ou seja, uma pedra de um valor considerado, ela vasculha a casa toda até achar, porque as 10 pedras do cordel tem que estar intacta. Porque uma mulher demonstra honra, pureza, santidade, tendo as 10 pedras que brilham na sua testa. Por isso que Jesus falou sobre dracma. Ele não está falando sobre desviado, ele não está falando de gente que foi. Ele está falando sobre honra, ele está falando sobre identidade.
Se você perde a pedra e não acha, sua identidade é confundida. Faltou uma pedra, alguém está dizendo assim, ó, já foi usada. Por isso que uma mulher que se preza, ela procurava no tempo antigo, Jesus fala sobre isso, a parábola das 10 dracmas, Jesus vai dizer, a mulher ela vasculha toda a casa enquanto não acha, e quando acha faz até festa. Porque ali está o seu valor. Tamar, ela vai para a beira da estrada, ela pega um cordel, ela pega aquele objeto, coloca na testa, esconde a metade da sua face, como é costume oriental, ela esconde a metade da sua face e ela resolve ficar à beira do caminho. Quando Tamar enxerga aquela prostituta, ele resolve coabitar com ela. Ele faz uma proposta de ter relação sexual com ela. E ela diz para ele, o que tu vai me dar para se deitar comigo? Porque até o pecado tem um preço. Até o pecado tem um preço. Se você não paga agora, tu paga depois. Judá paga na hora e sofre depois. Eu vou te provar na Bíblia. Ele vai dizer, tudo bem, eu estou aqui, eu estou indo visitar os meus cabritos, eu te dou um cabrito, eu não tenho aqui agora, mas a gente deita, a gente tem relação, e quando eu for embora eu mando uns dos meus escravos trazer para você um cabrito. Ela, não, o que tu vai me dar como parte disso? O que tu vai me dar como garantia que tu vai cumprir tua palavra? Porque Tamar já sabia que Judá não cumpria a palavra, e por isso ela indaga, o que tu vai me dar? Para mim ter certeza que tu vai cumprir a tua palavra. Não, vou te dar um cabrito. Não, eu quero, antes do cabrito chegar, uma garantia. Isso chama selo. Aí Judá diz o quê? O que tu quer? Eu quero o teu selo, eu quero o teu lenço, eu quero o teu cajado. Iludidamente, naquela euforia sexual, naquele desejo desenfreado, ele dá para ela o lenço, o selo e o cajado. E o tempo passa, ele se deita com ela, o tempo passa, ela fica com aquilo na mão e ele vai embora. Tudo bem, é sempre assim quando peca, está tudo bem. Parece que nada vai acontecer, mas a fatura chega. A fatura chega. Perdão é imediato, mas a fatura chega. Jesus perdoa pecado, mas a fatura chega. A consequência. Você pode viver com Deus brincando a vida toda. Você pode escolher ser o crente, a pessoa que você quiser. Na verdade, você pode plantar o que você quiser plantar, viu? E você pode dizer no momento que está plantando, curtindo, balando, enganando, mentindo, traindo, pecando, você pode até dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas vai chegar um tempo que tu vai pedir socorro. Não brinque, porque tudo tem um preço. Judá, ele paga um preço terrível. 3 meses depois o boato corre, tua nora Tamar, que está reservada para selar, está grávida. 3 meses de barriga, 4 meses. Judá diz, traz ela que eu vou mandar colocar fogo nela. Vai apedrejar, eu vou queimar, tem que morrer, porque é o que diz a lei. Aí eles pegam Tamar e colocam Tamar num julgamento. E indaga Tamar, tu pecou, tu errou, tu não tem direito a nada, tu virou a escória da sociedade. Você poderia usar o cordel com as 10 pedras, mas agora tu é uma prostituta. Tu é isso, tu é safada, tu não vale nada, tu não aguardou o momento e pá. E Tamar sendo vilipendiada, verbalmente dizendo, recebendo tantas agressões. E parece que eu vejo Tamar naquele momento de humilhação. Eu posso só dar uma palavra? Fale, prostituta, fale sem vergonha. E ela pega o selo, o lenço e o cajado. O
pai da criança é dono dessas 3 coisas aqui, ó. Judá se assusta. Todo o povo fica perplexo. E Judá sente mais uma vez o peso pelo seu erro, sua cegueira. Tem gente cega. Tem gente cantando na igreja e está cego. Tem gente congregando e está cego. Tem gente que sai daqui domingos e vai fazer mais uma besteira. Deus me usa aqui nesta noite para te dizer: por amor que eu tenho você, eu vou te parar, hein? Pelo amor que eu tenho a tua alma, eu vou te parar. Deus me usa nesta noite para dizer que Ele vai ter que parar algumas pessoas. Porque, deixa eu te falar algo, até que para usar, Deus não está ligando muito em te usar mais não, que Ele já viu que tu não quer. Deus não faz por força nem por violência. Ele bate na porta, te deu uma oportunidade, mas Ele não admite perder tua alma para o inferno. Então Ele está dizendo: você que está indo nesse ímpeto, nessa cegueira, do jeito que tu está fazendo, eu vou ter que te parar. Eu vou ter que te parar. E Tamar, ela diz: olha, isso aqui, essa barriga, esse filho que eu estou gerando, na verdade, a Bíblia diz que ela estava gerando gêmeos. Depois a história vai contar. É desse camarada aqui, ó. É o dono disso aqui, o selo, o cajado e o lenço. Diga: selo, cajado e lenço. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei se eu vou continuar a história, mas eu preciso trazer isso aqui para nós. Existe uma grande diferença entre o selo de Deus e o cordel de uma prostituição espiritual. Com todo respeito, me entendam, por favor. Estou falando como pai espiritual. Nosso relacionamento com Deus muitas vezes parece se assimilar com o relacionamento de uma prostituta. Por favor, me entendam. Só procura, sabe, à noite, só para um momento, só para... acabou. E existe uma diferença muito grande para os que usam cordel e os que são selados. Tem gente que está aqui nessa igreja hoje, que estão aqui porque foram selados pelo Espírito. Tem gente que está aqui, que pode ter proposta do diabo, pode ter prato do capeta, pode ter tanta coisa aí fora, que não abre mão da presença do Pai, a presença de Deus, a virtude do Espírito Santo. Tem gente que está aqui nesta noite porque recebeu parte da herança celestial. Tem gente que está aqui nessa noite que foi marcado pelo Espírito Santo, entrou aqui rastejando, cabisbaixo, sofrendo, mas não quer perder a presença. Se tem essas pessoas aqui hoje, levante a tua mão, porque vai ter mais uma selada nesta noite aí. Oh yeah, mas pelo amor de Deus, me entendam que você tem selo. Você não tem o cordel. E mesmo tendo o cordel, esse cordel aos olhos do Criador, não pode faltar as pedras. Eu não sei qual pedra que tu perdeu. Talvez a pedra da honra, da fé, a pedra da tua credibilidade, da perseverança, talvez a pedra da sensibilidade. Talvez você está aqui hoje todo entulhado, todo magoado, todo chateado por coisa que só você sabe. E algumas pedrinhas ficaram. Mas Jesus está falando: ei, o teu cordel tem que ter as 10 pedras. O selo que eu te dei é o penhor, é parte do pagamento. O apóstolo Paulo vai dizer que esse selo é a presença do Espírito. Você não pode perder. Deus te trouxe aqui para uma reflexão. Deus te trouxe aqui para algo muito sério, para dizer: pare de perder tempo.
Pare de gastar energia com tantas coisas que eu não preparei para você. Eu te trouxe aqui para te curar, fazer você achar sua pedra preciosa, e você vai sair daqui com um selo uma vez mais brilhando. Você vai sair daqui de pé, você vai sair daqui recuperado, você vai sair daqui restaurado, e toda acusação do diabo contra a tua vida cai por terra, porque Jesus está te dando mais uma chance. Receba isso. Não perca o brilho. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: não perca o brilho. Não perca o brilho. Não perca o selo. Que selo? O selo é a presença do Espírito Santo. Você não pode perder o Espírito. Você tem que se nutrir do Espírito. Receba o que o Espírito tem para você aqui nesta noite. Receba alegria, receba paz. O teu coração está sendo lavado, a tua mente está sendo limpa. Chega do capeta brincar com você. Hoje tu sai daqui de pé, restaurado, curado. O selo é a marca. Coramai. Nós pegamos na JC ali, um carro velho, arrebentado. A gente restaura o veículo. A gente restaura o veículo por completo. E uma das coisas que não pode faltar no final, antes de entregar o carro para o cliente, é colocar a marca do carro. A gente precisa remover símbolos, nomes, marca. Mas o carro pode estar perfeito, pintado, polido, vitrificado, pode estar excelente. Se você entrega o carro para um cliente e esqueceu de colocar a marca dele, se é Fiat, se é Volks, se é BM, chega carro ali, a gente pinta carro de 200 mil, como pinta carro de 20 mil. Tem que colocar a marca. A marca é tudo. Jesus te comprou e te deu uma marca. E sabe, deixa eu te falar para você dar o glória, deu mais linda ideia que você poder dar. O que perturba o diabo, o que deixa o diabo endemoniado, é que ele não tem a marca que você tem. O pecado quer remover a marca. O pecado quer camuflar, esconder a marca. Mas em nome de Jesus, nesta noite, papai manda um anjo com uma flanela, com um sangue, e faz a marca brilhar. E tu vai sair daqui hoje mostrando que você é filho, você é crente, você é santo, você é chamado, você é escolhido. Se isso é verdade, dá um glória. A proposta do diabo é essa: me dá a tua marca, me dá o teu selo. Mas o prato é bom. Mas é um emprego que você vai ganhar tanto dinheiro agora. Mas a minha marca está em jogo. Infelizmente, tu vai ganhar muito bem, mas não tem mais tempo para o culto. O quê? Pode passar a vaga para outro. Eu tenho um selo. Eu tenho a marca. Eu não vivo sem altar. Eu não vivo sem tomar da fonte da água limpa. Eu não vivo sem os glórias. Eu não vivo sem o aleluia. Eu não vivo sem a ceia. Eu não vivo sem os irmãos. Eu não vivo. Eu passo luta, dificuldade, mas eu tenho casa e essa casa tem pai. Capeta nenhum vai roubar tua marca, eu declaro. Não tem luta, não tem prova, não tem dificuldade, não tem vento. Deixa vir o que quiser. A marca é a sua identidade. Alamai, o que a faz? Perca a marca não. A marca, esse selo fala da minha identidade. Eu tenho consciência da minha identidade. Não me vendo, não me troco, não me rebaixo para o inferno.
eu tenho tudo. Ah, mas a tua oração não foi respondida ainda, mas eu já tenho tudo. Ah, mas não houve salvação completa naquela família, mas eu tenho tudo. Ah, mas e a prosperidade? Pois é, mas eu já tenho tudo. E as demais coisas serão acrescentadas, não vai demorar muito tempo. Virá uma chuva sobre a minha vida, mas a marca, eu não abro mão da marca. Eu não abro mão do selo, eu não abro mão do Espírito, eu não abro mão da fé, eu não abro mão da palavra. Eu já estou nutrido. Se isso é verdade, dê um glória a Deus para ficar bom aí. O diabo, ele vai querer roubar de você essas 3 coisas. Eu encerro aqui. Sua marca. O dia que alguém disser para você: você é crente? Eu não sabia. Nem me veio na cabeça. Não, eu sou quantos anos? 10. Mas eu não sabia. Você não mostrou nada, porque a marca está opaca. A marca não está como deveria estar. Sabe quando é que Deus vai te bancar, vai te patrocinar, vai cuidar de você como nunca cuidou? Quando visivelmente as pessoas conseguirem detectar a presença do Espírito Santo em você. Quando alguém disser para você: tu é crente, né? Tu é salvo, tu é da Bíblia? Eu sou. Aí Deus vai falar: eu tenho que manter esse aí. Eu tenho que... Então o diabo quer roubar a sua marca. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: não ceda. Se cuide. Você tem a marca. Está doendo, mas tu tem a marca. Está difícil, mas tu tem a marca. Parece que não está acontecendo nada, mas já aconteceu, ele te marcou. O diabo só respeita quem tem a marca. O diabo não tem medo da cara amarrada, da gravata, do sapato, do penteado, do carro, da conta bancária, do cartão de crédito limitado. O diabo não tem medo dos políticos, o diabo não tem medo da empresa, o diabo não tem medo do político. O diabo só tem medo de crente que tem a marca. Onde estão os marcados aí? Tem a marca, tem a marca, tem um sangue, tem um Espírito, tem. Se tem, fique em pé e solta a rajada de glória aí. O diabo sabe que lutar contra crente que é marcado por Jesus é prejuízo para ele. Não tem jeito, não tem jeito. É sua identidade espiritual. É sua impressão digital espiritual. Não tem jeito, não tem como tirar de você. Então você tem a marca. A segunda coisa que o diabo quer é seu. Vem cá. É o seu lenço. Lenço fala de quebrantamento, sensibilidade e lágrimas. Nada nessa vida não permita, vem cá, não permita que as lutas, dificuldades, sabores, as preocupações dessa vida, as pancadas que tu toma, as lutas que tu passa, faça você virar um bloco de cimento. Pelo amor de Deus, gente, vamos continuar sendo gente, vamos continuar sendo ser humano, vamos continuar sentindo, vamos continuar de carne e osso, espiritualmente falando, sensibilidade, quebrantamento e lágrima. Lenço fala de dependência, eu dependo dele, eu choro nos pés dele, eu resolvo meus problemas quando eu me derramo diante dele. Lenço fala de dependência, a quem tu busca quando tu precisa de ajuda, a quem tu recorre quando tu está em apuros. Lenço. Talvez tenha crente aqui que nunca teve o privilégio de se trancar num banheiro, num quarto. Se a tua casa não tem quarto, eu construí minha casa e fiz na minha casa um quarto de guerra. Nós temos lá um quarto só de oração, tem uma arca na porta, eu coloquei quarto de guerra. É no meio da casa consagrado a Deus. Minha casa tem 5 quartos e no meio da casa tem um quarto de guerra para Deus. Mas se você não tem um quarto de guerra, você tem um banheiro, você tem um lugarzinho de bagulho. Você não imagina o que acontece na tua vida quando você está em apuros, porta fechada, está difícil. Você pega um lenço e fala: eu já volto. O
O diabo quer fazer você entender que a solução para o teu problema está na economia, está no político, está em amigo que tu tem que recorrer, está no patrão, está na empresa, está no dinheiro. Não está não, está não. Você pode ter tudo isso, talvez não vai ser pleno. A solução sua está no lenço. Vai para um canto, chama teu papai para uma conversa, e o teu papai vem em secreto e te recompensa. Pega isso aí em nome de Jesus. Quer ter um casamento abençoado? Vai botar calo nesse joelho. Quer ter uma vida abençoada? Tem que molhar lenço. Quer que papai te responda? Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Esse é o tempo que Deus está falando com você de uma forma extraordinária. Esse é o tempo que papai está dizendo: vem comigo, vem na minha presença, pode recorrer a mim. O médico diz que não tem cura, eu curo. A porta não abre, eu abro. A barreira não cai, eu derrubo. Eu sou o teu Deus. Ainda hoje de manhã eu dizia para os moços, para os jovens: não permitam que as más atitudes das outras pessoas atrapalhem vocês como uma fonte. Se alguém te magoou, te entristeceu, fofocou, te vendeu, te pisou, você continua sendo José. Os irmãos de José que continuam sendo irmãos de José, vendendo, caluniando, mentindo, fofocando. Porque tem gente na igreja que só presta para fofocar, caluniar. Tem gente que não se conecta numa palavra. Eu estou pregando aqui agora, tem gente batendo papo, acredita? Mas eu não estou nem aí. Eu estou pregando para quem quer. Eu estou pregando para quem quer. E isso aqui não é brincadeira, eu não sou artista. Não. Eu sou servo. Sou servo. Isso aqui pode mudar a tua vida. Continue conversando, continue olhando para os lados, continue olhando no relógio doido para o culto acabar. Se o teu culto está acabando, o meu está começando agora. Você tem que sair da onda. Você tem que sair do raso. Está entendendo? Entenda! O diabo não pode tirar de você a sensibilidade, o quebrantamento. O diabo não pode roubar de você, ele quer roubar de você a dependência por Deus. O diabo quer fazer você acreditar que Deus não vai resolver seu problema. Deus resolve muito mais do que tu pensa. Deus faz além do que tu imagina. Deus está além do teu dinheiro, Deus está além da tua casa, Deus está além dos seus amigos. Deus é Deus dos céus. E quer saber mais? Eu te digo, Ele é o teu Pai. E a terceira proposta do diabo é: eu te dou, eu coloco na tua mão o que tu quer, mas me dá teu cajado. Autoridade. Deixa eu falar algo para vocês. Gênesis é o livro dos princípios. Deus, quando criou o homem, disse para o homem: dominem. O homem foi criado para dominar. O homem é sacerdote. O homem, que eu digo, é o ser humano, tem virtude de governo, tem virtude sacerdotal, tem unção de autoridade. Tanto que Jesus, antes de subir ao céu depois da ressurreição, ele testificou isso com os seus discípulos. Falou: eu vos dou autoridade para pisar nas serpentes, nos escorpiões. Por falar nisso, o lugar mais alto que o diabo pode chegar na tua vida é na sola do teu sapato. Se o diabo está na tua cabeça, no teu coração, se eu deu brecha, ele está falando: te dê autoridade para pisar nas serpentes e nos escorpiões. O lugar do diabo é aqui, ó. Me dá o teu cajado, tua autoridade. O diabo quer tirar a tua autoridade na tua casa. O diabo quer tirar a tua autoridade na sociedade. O diabo quer fazer de você qualquer um. Ele não quer que você creia, não quer que você ore com autoridade, cante com autoridade, busque com autoridade. O diabo quer fazer com que os seus filhos tenham mais autoridade que você dentro da sua casa. O diabo está invertendo os valores, está quebrando, fazendo as pessoas quebrar princípio. Existem princípios. E o diabo, a proposta dele é essa: o cajado eu quero, a autoridade. Então tu me dá o selo, tu me dá o lenço e tu me dá o cajado. Por favor, Deus te trouxe aqui hoje. Eu encerro essa pregação. Você tem autoridade, viu? Você tem autoridade. É porque tu ainda não quis. Porque a hora que tu der um basta com autoridade
Na baderna do diabo, no meio dos seus, acabou. Ele pode começar a contar os dias. Porque o dia que tu declarar, é porque tu é tímida, é porque tu é tímido. Mas eu ministro um pouco da loucura de fé que eu tenho sobre a tua vida. Eu ministro, em nome de Jesus, que o Senhor está te dando asa, está te colocando uma espada na mão e um escudo. Você tem autoridade para declarar: capeta, sai da minha vida, diabo, sai da minha família, crise, vai embora em nome de Jesus. O vento do Espírito vai soprar agora. Eu vou viver um tempo novo, eu vou viver um tempo extraordinário. Eu tenho autoridade no meu ambiente, na minha família, na minha casa. Eu tenho autoridade sobre os meus filhos, eu tenho autoridade sobre a minha mulher. Eu tenho autoridade, eu nasci com autoridade. Eu tenho virtude do governo. A farra do diabo acabou. Segura. Você está deixando o inimigo te encher de angústia, porque você perdeu sua identidade quanto à autoridade. Você está deixando o diabo te esfriar na fé porque tu tirou o foco da autoridade. Você está deixando o inimigo brincar com você e tu não está conseguindo nem ver porque tu perdeu a autoridade. Esse é o culto que Jesus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, devolve para você a autoridade. Autoridade. Levanta a tua mão para pegar. Autoridade. A igreja é um exército que marcha. A igreja é um exército que triunfa. Você está inserido no corpo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai colocar o diabo no seu lugar. Você vai colocar a doença no lugar dela. Você vai colocar a crise no lugar. Você sai daqui hoje, pega, revestido de autoridade. Acabou esse negócio. Dividir casa com o diabo, acabou. Dividir quintal com capeta, acabou. Onde você está, diabo não cresce. Onde você está, a crise não cresce. Onde Jesus te plantar, é você que floresce. Onde Jesus te plantou, não tem espaço para ímpio, para demônio, para capeta. Acabou. Jesus te plantou e te deu virtude de autoridade. Se você tem um lenço, se você tem um selo, se você tem um cajado, se prepare. Se prepare para florescer, para frutificar. O diabo está perdendo território hoje. O diabo está largando a tua família hoje. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar. O diabo está largando a tua história hoje. O diabo está largando os céus hoje. O diabo está perdendo força. Se você crê, jogue a mão lá em cima. Pega o que está descendo aí, pega. Pega a paz, pega a alegria, pega a bênção, pega a tua vitória.